Boa noite a todos. Havendo quórum regimental, invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a presente sessão, no primeiro período legislativo da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, em sua 7ª legislatura. Coloco em votação a ata da 33ª sessão ordinária. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Solicito ao senhor segundo secretário para fazer a leitura da pauta da sessão de hoje. Boa noite. Pauta da 34ª sessão ordinária. Expediente. Ofício CMAS número 002/2021. Convite para 12 Conferência Municipal da Assistência Social. Ordem do dia, em segunda deliberação. Projeto de lei número 39/2021, de origem governamental, anula a suplementa a verba no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Em primeira deliberação, projeto de lei complementar número 04/2021, de origem parlamentar, da autoria do vereador Vinícius Neves Zimmermann, que dispõe sobre atividades rurais e imóveis situados no período urbano de São Pedro de Alcântara. Explicações pessoais. São Pedro de Alcântara, 23 de agosto de 2021. Solicito ao senhor primeiro secretário para fazer a leitura das matérias que constam na pauta desta sessão. Boa noite a todos. Ofício número 02/2021. Excelentíssima senhora Tatiana Cordeiro da Silva, presidenta da Câmara de Vereadores do município de São Pedro de Alcântara. Assunto: convite para a 12ª Conferência Municipal da Assistência Social. Cumprimentando-a cordialmente e, através desse, convidamos Vossa Excelência e essa Casa Legislativa para participar da 12ª Conferência Municipal da Assistência Social, que será realizada no dia 27 de agosto, às 13 horas, no Salão Paroquial, ao lado da Igreja Matriz. O tema central da referida conferência será assistência social, direito do povo e dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social. A partir desse tema, serão deliberadas 10 propostas para o município, 5 propostas para o Estado e 5 propostas para a União. Nesse evento também serão eleitos os delegados que estarão representando nosso município e suas reivindicações, junto à Conferência Estadual e Conferência Nacional. Desse modo, consideramos a presença dos vereadores de suma importância, já que a conferência tem como objetivos avaliação, monitoramento e aprimoramento do Sistema Único da Assistência Social. Desde já agradecemos e reafirmamos nossa parceria em defesa da Política Municipal de Assistência Social. Priscila Rosa Pacheco, presidente do Conselho Municipal da Assistência Social. Consulto o senhor segundo secretário se algum vereador inscrito para o expediente. Não, senhora presidente. Passamos para a ordem do dia. Em segunda deliberação, projeto de lei número 39/2021, de origem governamental, anula e suplementa verbas no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto de lei número 39/2021, aprovado por unanimidade. Em primeira deliberação, projeto de lei complementar número 04/2021, de origem parlamentar, de autoria do vereador Vinícius Neves Zimmermann, que dispõe sobre a atividade rural em imóveis situados no perímetro urbano de São Pedro de Alcântara. Está em discussão. Concedo a palavra ao vereador Vinícius Zimmermann. Senhora presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, assessores, público que nos assiste e hoje presencialmente, especial aqui ao nosso amigo e munícipe, professor Arthur Nani. Como a justificativa do projeto bem se definiu, o intuito desse projeto é reparar um equívoco deixado pelo nosso plano diretor, que exclui da área urbana todas as propriedades rurais, né? Lembrando, como foi bem citado também, o Estatuto da Terra define como propriedade rural em
principal situação, o caráter de uso da terra, né? Então, como bem delimitou ali, havendo conformidade com os tamanhos e parâmetros ofertados pelo INCRA, não tem um porquê dessas propriedades, estando produzindo, se tornarem rurais, né? Levantando um dado aqui, lembrando que cada INCRA tem um limite de construção de 3 residências unifamiliares, né? E um hectare, aliás, um módulo, né, que seria um INCRA de 2 hectares, que seriam 20 mil metros quadrados, caracterizado numa área urbana, ele tem a possibilidade de suprimir até 50% de mata nativa para implementação de um projeto, desde, claro, respeitando o regramento ambiental. Mas, ou seja, de 3 casas já passaria para 30 casas. Lembrando que uma propriedade declarada como propriedade rural, ela tem que ter o seu CAR, né, o seu registro de área de reserva. Ou seja, as propriedades que estão hoje situadas na área urbana da cidade, a maioria delas tem um vínculo direto com as águas que abastecem os municípios, né? Queira ou não queira, nossas águas elas são captadas muito próximas à região onde são consumidas. Então, considero de importância fundamental a gente regularizar a situação desses produtores. O primeiro ponto, pela preservação do nosso meio ambiente. Segundo, pela adequação. E principalmente para dar dignidade a esses produtores e poder oportunizar a eles acesso a recursos e a financiamentos que são de direito do produtor rural. Então, eu declaro meu voto favorável ao projeto. Era isso. Muito obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Projeto de lei complementar número 04/2021 continua em discussão. Concedo a palavra ao vereador Rogério Hoffmann. Senhora presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, nossos assessores, nosso munícipe que nos assiste e os munícipes que nos acompanham pelas redes sociais. Vereador Vinícius, eu até aplaudo a sua iniciativa desse projeto de lei, mas eu tenho alguns questionamentos a fazer. Primeiro, foi feito algum estudo de impacto a receita financeira do município? Não. Porque sabemos hoje que o município de São Pedro de Alcântara, ele vive basicamente de IPTU e algumas emendas parlamentares que vêm de Brasília ou da Assembleia Legislativa do Estado, né? E alguns impostos arrecadados aí com produção de frango, e algumas coisas desse tipo. Então eu gostaria de saber se foi feito algum estudo nesse sentido. Porque nós aqui, vereadores, nós também somos responsáveis pela saúde financeira do município. E veja só, o projeto de lei, ele diz que são requisitos mínimos para a obtenção de declaração de propriedade rural. Ou seja, ele tem que ter uma área, no mínimo, de 2 hectares, que são 20 mil metros quadrados. Ok. Ele tem que ter uma comprovação de produção extrativista, agrícola, pecuária, agroindustrial, seja para fins comerciais ou de subsistência. É nesse sentido aqui que me causa uma certa dúvida, porque é o seguinte, pessoa que tem uma propriedade localizada no perímetro urbano do município, se ela atender a característica aqui de 2 hectares, ela vai poder criar postos ali. E aí? É nesse sentido que eu vejo com preocupação. Conselho, parte. Boa noite, vereador Rogério. Sim. Então, consta que pouquíssimas, não é o caso de muitas propriedades estarem dentro com uma configuração e tamanho INCRA dentro da área urbana do município, né? Como o senhor bem pode ver no projeto de lei, ele é bem regrado, né? E para conseguir uma declaração, ou seja, de um plano de manejo, isso aí não é assim fácil. O produtor rural ele tem que atender todas as regras sanitárias e de adequação
para conseguir os requisitos, né? Sim. Então, isso aí não vai gerar grande prejuízo para o município, não tenha dúvida. Porque pela quantidade de propriedades que hoje podem ter acesso a esse benefício, não chega a ser um grande volume. Isso você falou em relação à arrecadação. Exatamente. Arrecadação. Mas eu, por exemplo, eu tenho um terreno com 3,5 hectares. De acordo com a lei aqui, que está sendo votada, com o projeto de lei, eu posso criar porcos lá no meu terreno, eu posso criar, desde que eu comprove que tenha uma reserva legal lá, né? Reconhecida em escritura. Isso. Então, eu vejo com preocupação, muita preocupação. Como o senhor bem sabe. Não, nós estamos aqui discutindo o projeto, claro. Esse é o teor da coisa. Sim. Então, eu, na minha visão, entende? Eu até, como eu falei para o senhor, eu aplaudo a sua iniciativa, mas vejo com preocupação, tá? Nem tanto no sentido financeiro, porque no sentido financeiro, as pessoas também vão continuar usando de coleta de lixo, de posto de saúde, de todos os serviços que a prefeitura presta, ainda vai deixar de arrecadar IPTU. Certo, mas ele não isenta o munícipe de ter que pagar as suas taxas, de ter que aprovar o projeto, né? Então, a construção, a ocupação do território em área rural, ela não se dá ao Deus dará. Mesmo para a criação de animais, é preciso obedecer os parâmetros e regras sanitárias, né? Sim. Então, queira ou não queira, dentro de uma propriedade de 2 hectares, ela dá o distanciamento adequado para efetuar, né, com planejamento e organização, a criação de uma quantidade X de animais. Um exemplo muito prático é a criação de gado bovino. Sim. O gado bovino criado em pastoreio, em piquete, ele tem um alto rendimento, mas se for criado solto ao esmo no pasto, só tratado com pasto, é a fração de 1 hectare animal. Então, né, queira ou não queira, o porco ele vai ter que precisar de um ambiente adequado, de estrutura adequada, sim, que naturalmente uma propriedade de 2 hectares, um INCRA comporta e dá espaçamento de distanciamento com grande tranquilidade. Não, porque na área rural, a pessoa para criar porco, por exemplo, ele vai ter que atender todo o alvará sanitário, essa coisa toda, né? Mas eu quero dizer, por exemplo, de que alguém que é proprietário de uma extensão de terra, ladeando, por exemplo, a área urbana, certo, próximo à rua principal, a artéria principal do município, né? E aí ele, com a aprovação dessa lei, ele vai poder criar sem problemas. Certo, né? Mas tem a questão do odor, tem a questão dessa coisa toda. Certo. Compreendo, vereador. Mas levando em consideração hoje, né, o crescimento, a expansão imobiliária, hoje pouquíssimas pessoas teriam interesse de estar criando porcos em meio à cidade, né? A gente vê hoje proprietários, moradores que têm faixas de terra com grande volume junto à área urbana, mas mesmo assim possuem suas propriedades rurais onde desempenham esse tipo de atividade. Isso não é raro de acontecer em nosso município. Eu sei, vereador, eu entendo a sua colocação, mas o que eu quero dizer é o seguinte: muitos que hoje não criam, daqui a pouco, se aprovada a lei, se ele quiser criar, não vai ter problema. Certo. Ele está dentro da lei, ele está cumprindo a lei. Certo. Mas... Entendeu? Então, o plano diretor, ele demarca a área industrial e a área residencial. Eu vejo que na área residencial é complicado esse tipo de situação, né? Aqui diz que no artigo 3º, no parágrafo 2º ali, diz que a produção agroindustrial seja para fins comerciais ou de subsistência. Certo. Entende? Daqui a pouco o cara tem lá 2 pés de bananeira lá dentro do seu terreno, é para subsistência. Isso está dizendo na lei de que ele vai poder arrecadar só o ITR. Certo. Entendeu? Essa é a minha dúvida. Então, eu estou questionando porque o senhor é o autor do projeto, né? E eu vejo aqui uma abertura grande para que as coisas aconteçam de outra forma. Está entendendo? A gente ainda tem mais um prazo de votação, sim, vai ter mais um período, sim. Eu posso me munir de mais informações e dados para enriquecer esse nosso debate na continuação da próxima. Mas eu acho que dificilmente um produtor que se propõe a formalizar a sua produção
vai se ocupar de plantar apenas 2 pés de banana, né? Não, eu só Natural, citei um exemplo. Só a citei questão exemplo, assim de entendeu? subsistência, a gente não pode negar o antepassado do colono alemão de São Pedro de Alcântara. Sim. Que aqui se plantava para comer, se não tinha comércio antigamente, Sim, né? sim. Se o colono não plantasse, então acho que dentro desse viés aí é que se salvaguarda esse posicionamento. Hoje tem muitas pessoas que abandonam a vida na cidade para ter a possibilidade de uma vida, né, de buscar cultivar o seu próprio alimento. Então é nesse sentido que o projeto ele atende essa demanda também da subsistência. Eu acho que esse caráter é fundamental de ser né, levado em consideração. Entendi. Alguma dúvida a mais, vereador? Bom, seria basicamente isso. A minha preocupação é nesse sentido, entendeu? Como você falou, como Vossa Excelência falou, antigamente os colonos aqui eles plantavam a mercadoria até para trocar. Sim, exatamente. Né? Eles usavam Hoje em dia já está acontecendo novamente isso aí. É importante lembrar que a gente tem hoje um movimento de agricultura familiar acontecendo na cidade que efetua dessa forma, né? Junta os excedentes e disponibiliza para feiras ou, né, comercializa em serviços de delivery, que foi um viés de mercado da qual a pandemia abriu um nicho, né, que não era dada muita atenção à entrega em domicílio. Agora, por questão de necessidade e de segurança, é uma modalidade que ganhou um pouco mais prestígio. E São Pedro de Alcântara caiu na frente com bastante produtores organizados se mobilizando com essa alternativa de venda aí. Tá bom, vereador. Então, como eu já falei, não sou contrário às pessoas explorarem de forma saudável, né, o seu território, mas eu acho que esse projeto nós precisamos debater mais e talvez, não sei, talvez fazer alguns ajustes, porque principalmente na área central, a área urbana aqui do município, né, ela fica um pouco aberta, né? Eu concordo com o senhor de que hoje tem poucas propriedades com essa extensão de terra. Colocando um adendo com relação a essa situação, vereador, de poucas propriedades. Ainda assim, essas poucas propriedades, na grande maioria, são de herdeiros de famílias numerosas. Então, elas têm essa configuração de tamanho de 2 hectares ou mais por dias contados. Assim que saem os inventários, as famílias vão se dividindo, naturalmente elas vão tomar o caráter de urbanos. A urbanização, ela vem inevitavelmente. O viés desse projeto é principalmente dar um pouco mais de dignidade para o produtor. E a gente pode, né, como Vossa Excelência solicitou, ao longo dessa semana, buscar um pouco mais de dados e informações para embasar um pouco mais. Podia procurar amarrar mais, entendeu? Isso. Porque alguém que tem um terreno aí de 2 hectares e é vizinho de alguém que tem um lote de 360 metros quadrados. Essa pessoa que tem um lote de 360 metros quadrados, se ele começar a se sentir prejudicado ali por um chiqueiro de porcos, por exemplo, ele não vai poder vir aqui na prefeitura e solicitar para que não seja mais criado ali. Está entendendo? É possível de estudar algum tipo de restrição. Eu acho que merecia a gente estudar melhor essa situação. Então, a minha preocupação é com relação a isso, né? O projeto está em primeira deliberação, e da forma como ele está, eu vou me abster de votar. Perfeito. Tá? Tranquilo. Vou me abster de votar. Seria isso. Obrigado. Projeto de lei complementar número 04/2021 continua em discussão. Concedo a palavra ao vereador Éder Júnior do Amaral. Boa noite a todos. Apenas para justificar o meu voto, senhora presidente, o vereador Rogério, sempre de forma precisa, analisa, né, os projetos de lei com afinco, busca achar dúvidas. Eu confesso que eu também, quando fiz a leitura inicial do projeto, me surgiu também essas dúvidas, né, quanto à destinação da propriedade dentro da área urbana, a questão do IPTU, mas eu fiz, né, uma análise mais aprofundada e até vendo o parecer aqui do Dr. André, eu não vejo nenhum empecilho no projeto como ele está. Tentando debater um pouco o que vocês trouxeram,
A propriedade em si, né, já é um entendimento pacificado pelos tribunais superiores. Ela não se dá, o direito à propriedade, ele não se dá pela denominação geográfica, pela delimitação geográfica, e sim pela destinação que a pessoa dá à sua propriedade. Então é ilegal isso, por exemplo, pegar uma propriedade que esteja na área urbana com a destinação rural e impor aquela pessoa cobrar o IPTU. Inclusive aqui no parecer jurídico do Dr. André, muito bem feito, ele traz aqui um julgado do Superior Tribunal de Justiça que salienta bem isso. Não incide em IPTU, então isso aqui quer dizer o quê? Uma pessoa, né, que tinha a mesma dúvida, algo semelhante em um município, a legislação parecida com a nossa, ajuizou uma ação e obteve êxito. Não incide IPTU, mas ITR sobre imóvel localizado na área urbana do município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativista, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. Então, ainda hoje, se a pessoa que estiver na área urbana e ela tivesse destinação rural, ela ajuizar a ação, é muito possível que ela obtenha êxito em ter esse abatimento do IPTU. Ainda assim, também, eu concordo ali com o vereador Vinícius, eu acho que são poucas propriedades aí que vão ser afetadas aí por esse projeto de lei, e vai fazer talvez um reparo de justiça, né? Aquela pessoa que tem uma propriedade rural, eu vejo que não faz sentido, às vezes ela está ali quase na extrema, no fim da área urbana, mas porque ela geograficamente ela está ainda dentro do quadrante, ela vai ter que pagar IPTU. Por exemplo, eu sei de muitas propriedades aqui no nosso município que são rurais, mas por estarem na área urbana, a prefeitura delimita aquele quadrante só da casa dela, meio que extrai ela de todo aquele lote gigante rural, só para cobrar o IPTU, só daquele lote ali mesmo do terreno. Porque, obviamente, se ela pegar e for cobrar o IPTU do terreno da pessoa toda, ela não vai ter condições de pagar, né? Então, acredito que era isso. Eu sou favorável ao projeto de lei e entendo muito pertinente as dúvidas do vereador Rogério, que também foram as minhas. Só por fim, era um último adendo também que estava na discussão, a questão de, por exemplo, a pessoa plantar ou criar um porco, isso eu vejo com muita preocupação, mas eu acho que não é o projeto de lei aqui, ele não abre margem para... Hoje, se eu tiver a minha propriedade privada, meu terreno tem 400 metros quadrados, se eu fizer um chiqueiro lá atrás da minha casa hoje e botar um porco, não há nada que me impeça. Isso aqui também não vai me autorizar a botar. Acontece o quê? Se tiver, né, uma denúncia para a prefeitura, eles irão fiscalizar com a vigilância sanitária, provavelmente sofreria as consequências. E o projeto de lei aqui no estado que se encontra não vai abrir nenhuma margem para esse sentido também, na análise pelo menos que eu fiz. Obrigado, vereador Vinícius. Obrigada, vereador Éder. Projeto de lei complementar número 04/2021 continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado com 7 votos favoráveis e 1 voto de abstenção. Consulto o senhor segundo secretário se algum vereador inscrito para as explicações pessoais. Sim, senhora presidente. O Vinícius Zimmermann e o vereador Éder Júnior do Amaral. Concedo a palavra ao vereador Vinícius Zimmermann. Senhora presidente, colegas vereadores, nossos assessores, público que nos assiste, em especial o professor Arthur presente aqui, o nosso primeiro espectador da nossa Câmara. Venho à tribuna esta noite trazendo um pouco de indignação com relação ao trabalho que está sendo feito, é um serviço privado, né, de uma empresa que está fazendo corte de madeira na região rural do município. Né? Ela vem carregando com volume excessivo de carga, arrebentando fios ao longo da semana, né? A própria carga já tombou mais de uma vez, numa delas caiu dentro do restaurante junto à ponte, a outra derrubou um poste junto ao Bar do Ruda na semana passada, na quinta-feira. A gente recebeu reclamações, a Casa da Cultura recebeu reclamações da igreja, que a gente já está começando rachaduras onde nunca houve na estrutura da igreja matriz, né? Debatemos a LDO na sexta-feira aqui na audiência pública, e uma das verbas que vai ser destinada para o próximo ano é para a reforma do prédio. Como a gente pode ver, rachaduras aparecem todo ano,
Então a gente tem que, de alguma maneira, intervir nessa conduta irregular. A maioria dos casos de carga com alto volume de transporte tem ocorrido à noite. Isso traz também um certo grau de insegurança, né, com relação à legalidade do que anda acontecendo, seja pelo excesso de peso, ou talvez a ausência de nota fiscal, ou quem sabe madeira nativa no meio da carga. Estive presente junto à Polícia Militar, por se tratar de uma rodovia estadual, né, para ver o que a gente pode fazer para uma fiscalização mais efetiva com relação a esse caso. Tá? Então, deixo registrado aqui a minha indignação, né, com esse tipo de serviço mal feito em nossa cidade. Lembrando que a maior parte do trecho, as rodovias não são preparadas para esse volume. A gente não quer tomar nenhuma iniciativa radical de propor nenhum projeto de lei proibindo o caminhão bitrem, mas eu acho que é de fundamental bom senso que os produtores, né, transportem a carga dentro do volume adequado. Em vez de carregar 4 cargas, carregam 3 hipercarregadas, ou seja, essa quarta carga quem vai pagar é o município, né? Seja em manutenção de estradas, de obras. Gostaria de falar também aqui sobre outra situação de manutenção de estradas. Protocolei aqui uma indicação verbal há um tempo atrás, pouco depois das chuvas, solicitando que se colocasse areia em lugares onde a chuva lavou, a lajota, né, as pedras. Pois bem, tivemos um acidente aqui com o munícipe que teve um prejuízo com o seu veículo, justamente por conta dessa situação. A pedra soltou e teve problema com o veículo dele. Então, pode acontecer de mais tarde ele vir buscar, ressarcir o seu prejuízo. Então fica aqui o alerta, né? Onde não tem, estamos com pedras soltas, por favor, botar uma carguinha, são vários pontos, né? Como eu aqui naquela situação. Lembrando, acabei de falar há pouco, que a gente teve na sexta-feira passada a audiência pública, né, que vai aprovar a LDO do município. Pude participar de alguns apontamentos, acho que vão colaborar para o nosso desenvolvimento e o mandato tem uma atenção melhor para a cidade. E fiz questão aqui de uma situação que meio desagradável, vou citar um exemplo pontual. A gente tinha uma verba de aproximadamente R$50 mil direcionada a grupos de dança folclórica germânica. Pois bem, conversando com o professor de música folclórica germânica, ele diz que não tem interesse hoje da juventude, que era o público-alvo do projeto, em participar. Ou seja, por ciúme de namoradinho, ou pela falta de comprometimento, que a faixa etária, né, um pouco mais solta, está ganhando liberdade e acaba não tendo compromisso com esse tipo de projeto. Em paralelo, a gente tem vários outros projetos culturais que têm a relação com a dança, seja o balé, seja a capoeira, que hoje não tem nenhum tipo de amparo. Então, fiz a solicitação que se tirasse o termo folclóricas germânicas, para que esse tipo de verba seja mais acessível para outros fazedores de cultura, né, que seja mais abrangente. Então, gostaria de registrar aqui também meus parabéns ao vereador Daniel Rodrigues, né, que apesar de estar afastado, estava presente, a vereadora Terezinha também. É um prazer sempre encontrar os nossos parlamentares aqui, debatendo essas questões na cidade. Gostaria de deixar aqui uma nota não tem a ver com o nosso município, mas é importante salientar. Tramita agora em processo o fechamento da USJ, que é a Universidade Municipal de São José. É um projeto pioneiro dentro de educação superior municipal. Eu acho que encorajou muitas cidades a tomar iniciativa e assumir um papel de dar uma educação, uma graduação para os seus munícipes. Então, eu gostaria que essa casa aqui indicasse uma carta de repúdio com relação a esse tipo de coisa. Acho que dentro da educação, com a população crescendo, você tem que pensar em ampliar o número de vagas e não reduzir. Lembrar também que a gente passou aqui agora pelo centenário da Anita Garibaldi. Gostaria de parabenizar todas as mulheres, em especial nossas vereadoras, que é muito importante a participação da luta da mulher nas conquistas políticas. Lembrando que a luta de Anita aqui não teve êxito, mas o trabalho dela em parceria, junto com todos os rebelados, conseguiram a unificação da Itália. Então, e nenhuma luta em vão, né? Então, aqui registro meus parabéns a toda a trajetória e a figura de Anita Garibaldi. Por fim, eu gostaria de registrar aqui o meu repúdio a uma situação que aconteceu essa semana. O governador de Santa Catarina, ele declarou que vai apoiar, destinar verba do governo estadual para ser aplicado na BR-282. Não acho a maneira mais inteligente, né, de se aplicar um dinheiro, um recurso do Estado, sendo que a gente aqui em São Pedro de Alcântara temos um A281,
de que eu tenho conhecimento, a rodovia mais importante e mais antiga de integração litoral-serra, e ainda, né, foi aberta no caminho das tropas. Vamos aqui para 250 anos de descaso e a calamidade. Então, eu acho uma vergonha, né, o governo botar o dinheiro nas rodovias federais, sendo que o governo federal agora dispensou montantes bilionários, né, para bancar a verba de subvenção parlamentar, e agora vem mendigar o dinheiro dos estados. Então, acho isso uma grande vergonha. Sou veemente contra a aplicação do recurso de Santa Catarina nas rodovias federais. Por hoje era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigada, vereador Vinícius. Concedo a palavra à vereadora Terezinha Kuhn. Quero cumprimentar a mesa diretora, demais vereadores, assessores e todo o público que nos acompanha. O que me faz acender a tribuna é para falar da vacinação em nosso município, onde na última terça-feira avançou e foi a cidade mais avançada na vacinação contra a Covid no nosso estado, ou seja, 18 anos. Parabenizo a excelente gestão do prefeito Charles e do vice Luciano, da secretária de Saúde Josi e da equipe de saúde e vacinação de nosso município. Seria isso. Obrigada. Vereadora Terezinha. Conceda a palavra ao vereador Éder Júnior do Amaral. Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores, funcionários da Câmara, público que nos assiste nas redes sociais e hoje um alcantarense presente aqui nessa Casa Legislativa. Boa noite a todos. Senhora presidente, vou ser o mais breve possível hoje. Eu sei que o prefeito Charles, aí, representando o executivo, sempre nos assiste, está sempre atento aqui às nossas lives, aos pedidos e requerimentos que a gente faz aqui nessa tribuna. Então, eu venho dar um coro a uma solicitação do vereador Daniel, salvo engano, foi o meu colega Daniel que havia feito essa solicitação, pelo reparo nos parques e nas praças aqui do nosso município. O prefeito já havia, em uma conversa informal, dito que estava dentro do cronograma, que a Praça de Santa Teresa ia obter alguns avanços nesse sentido, mas no final de semana agora eu tive a oportunidade de levar o meu sobrinho lá no parquinho e tal, e por saber que eu era vereador, alguns pais que estavam lá presentes vieram conversar comigo, e realmente há alguns equipamentos lá que estão em estado assim deplorável. Uma gangorra com pontas de prego e tal, é mais uma situação de risco mesmo. A praça em si está bonita, a iluminação, o vice-prefeito Luciano deu uma caprichada, está bonita a nossa praça, bem cuidada. Agora eu só peço uma atenção especial assim, de forma urgente, em relação a esses equipamentos aí, para evitar que aconteça a manutenção ali dos equipamentos ali das crianças ali, para evitar que aconteça algo pior ali. Então, por hoje era só. Obrigado a todos. Não havendo mais vereadores inscritos, passamos para o encerramento. Não havendo mais matérias e nem vereadores, encerro a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a se realizar no dia 30 de agosto de 2021, em horário e local regimental, lembrando que, de acordo com a portaria número 14 de 2021 desta Casa Legislativa, e em atenção ao Decreto Estadual 1371, que permitiu o retorno gradual dos serviços públicos, desde que atendidas as medidas de prevenção, as sessões legislativas voltam a receber público limitado a 10 pessoas a serem instaladas no auditório desta Casa Legislativa. A todos que nos acompanham pelo portal do Legislativo Alcantarense, muito obrigada e boa noite.